Fala Tricolor, tudo certo? Meu nome é Rico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com muita informação para você. E olha, tem proposta na mesa, pois é, Iago Felipe pode estar de saída do Esquadrão de Aço. E tem mais, Gustavo Mantuan quer voltar para o Brasil, bora se mexer aí, Cadu Santoro. Matheus Bahia também em grande fase no Ceará, será que tá na hora de voltar? E a gente também vai falar do Luciano Juba, que é o melhor jogador do Brasil. Eu vou trazer tudo isso aqui para você, então fica até o fim do vídeo. Aproveite e já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Bora para aquela meta de 400 likes nesse vídeo. Bora mostrar a força da nossa torcida, beleza? Vem comigo aqui, ó. Bahia tem o melhor jogador das primeiras rodadas do Brasileirão. Olha ele aqui, é ele mesmo. Luciano Juba. Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia, está novamente na seleção dos melhores jogadores da rodada do Brasileirão, assim como na partida de estreia, reafirmando sua boa fase com a camisa tricolor. Principal jogador tricolor no começo da Série A, Juba estreou com uma assistência contra o Corinthians quando recebeu uma nota 8. Já diante do Santos, sua atuação rendeu uma nota 8,4 após colaborar com uma assistência e um gol no empate em 2-2 do Esquadrão na Vila Belmiro. Com isso, ele está na seleção da segunda rodada do Brasileirão. Levando em consideração as notas SofaScore, Luciano Juba começa como o melhor jogador do Brasileirão 2025, com um gol e duas assistências. Ele tem uma média de 8,2 nas duas primeiras rodadas e está aqui. Somente Bernabei, 8,1 e Gabriel Tagliari, 8, também possuem médias com nota 8 ou mais após duas rodadas. Está aqui, né? A lista: Luciano Juba, melhor jogador, com a melhor nota. Bernabei, Tagliari, Igor Jesus, Danielzinho, Scarpa, Cássio, Thiago Volpe, Alan Patrick e Jair. Já quanto à seleção da rodada, Juba foi escalado na segunda linha pelo lado esquerdo. Olha aqui, ó. Rafael do gol, Rafael de São Paulo, o Souza aqui do Ceará, Arboleda, Jair, Bernabei fechando a lateral esquerda. Aí no meio do campo, Wesley e Patrick do Inter, Arrascaeta e Juba no meio campo aí pelo Bahia e pelo Flamengo. E no ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. Rapaz, eu vou dizer uma coisa aqui, hein? Falar uma coisa, olha. Eu vou ter que dar o braço a torcer, tá ligado? Eu fui um dos maiores críticos do Rogério Ceni quando ele decidiu colocar o Juba na lateral esquerda. Eu achei que era improvisação desnecessária, que a gente ia perder na defesa e até comprometer o jogador. Isso aconteceu algumas vezes, né? Mas hoje, velho, depois dessas duas primeiras rodadas do Brasileirão, da última rodada na estreia da Libertadores, né, contra o Inter, não dá pra negar, né? Ele acertou em cheio, velho. Aí o cara tem que dar o braço a torcer. Juba foi eleito o melhor jogador do Bahia nesse início de campeonato, tá jogando com personalidade, intensidade, confiança. E o mais importante, né? Tá ajudando demais o time, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E é bom lembrar, a posição de origem do Juba é justamente a lateral esquerda. O que acontece é que lá no Sport ele acabou se destacando mais jogando pelo meio ou até como ponta, né? O que fez muita gente esquecer dessa origem dele, mas agora com o Rogério ele tá voltando às raízes e com um desempenho que tem surpreendido até os mais críticos, como eu, né? A movimentação dele tem sido muito inteligente, com boa leitura de espaço, chegando bem na linha de fundo e ainda conseguindo recompor com eficiência, né? É aquele tipo de jogador eh, que entende o jogo, que sabe ocupar o espaço certo, e isso faz toda a diferença, bem? Então, méritos para o Juba, que soube abraçar a função, e méritos para o Rogério Ceni também, que enxergou esse potencial antes de todo mundo e bancou a ideia, né? Agora é torcer para que ele mantenha esse nível e siga sendo um dos destaques do time, porque se continuar assim, vai ser difícil tirar ele dali, hein? Coitado do Iago Borducci, velho. E aí eu quero saber de você, o que é que você tá achando dessa nova fase do Juba? Segue como titular na lateral, você prefere ele mais avançado? Deixa a tua opinião aí nos comentários, beleza? Vamos falar agora do seguinte, vamos trazer aqui, ó, falando de lateral esquerdo, né? Vamos trazer aqui o nosso querido Matheus Bahia. Pois é, olha aqui, ó, Matheus Bahia vinha de boas atuações na Copa do Nordeste e no estadual e não está sendo diferente no Brasileirão, algo surpreendente. Acertou 15 cruzamentos em 12 partidas, com 40% de aproveitamento, é muita coisa. O que estão achando do Matheus? Cara, esse é outro, né? Esse é outro, ó. Muita gente criticava, né, o Matheus quando ele estava por aqui, mas a verdade é que, assim, desde que ele saiu, ele vem evoluindo muito, né? Tá mais confiante, mais maduro, principalmente mais eficiente. É aquele tipo de jogador que quando sai do radar, né?
ele acaba surpreendendo pela evolução. E aí fica a pergunta, né? Mais uma pergunta: será que tá na hora do Matheus Bahia voltar para o esquadrão? O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês trariam ele de volta, se acham que o ciclo dele no Bahia já se encerrou. Eu não traria para ontem, porque agora a gente tem o Luciano Juba aí voando, né? E tem ali o Iago Borducci também. E quando não joga o Luciano Juba, geralmente tá jogando o Mingo mesmo, né? Fazendo papel ali de lateral esquerdo. Mas, mas é isso. Vamos lá, vamos seguindo. Ó, seguinte, hein? Seguinte. O meia Gustavo Mantuan, hoje no Zenit da Rússia, pensa em voltar ao Brasil. Meu amigo, a ideia do staff do atleta é ficar aqui pelo menos um ano por empréstimo. O jogador de 23 anos de idade tem contrato com o Zenit até 2027. Ele está atuando como meia pela direita, mas também joga como ponta e como lateral direito. Pelo clube russo, Mantuan entrou em campo 96 vezes, marcou 14 gols e deu 13 assistências. Pelo Zenit, Mantuan foi 2 vezes campeão do campeonato russo, 2 vezes campeão da Supertaça da Rússia e uma vez da Taça da Rússia, né? Ele foi negociado pelo Corinthians com o Zenit na troca pelo atacante Yuri Alberto. E aqui tem alguns números, né, do Gustavo Antoine, que tem a maior nota da Russian Premier League desde que virou lateral do Zenit. Eu tô falando em inglês, Premier, Russian Premier, espero que seja inglês. Inglês melhor do que o Bolsonaro, né? Falou popcorn, ice cream, olha lá, ó. 14 jogos, sendo 12 titular, 3 gols, 4 assistências, 5 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 34% de acerto no cruzamento, 72% eficiência nos duelos 27 desarmes, anota aí, 7,8 popcorn. E aí, vocês queriam o Gustavo Mantuan no Bahia? Pô, eu acho, velho, seria uma contratação foda, tá ligado? Olha o mapa de calor dele aqui, deixa eu trazer aqui, ó. O mapa de calor dele é absurdo, né? O mapa de calor dele é muito absurdo. Você vê como ele joga nas extremidades do campo, né? E é um atacante de muita velocidade, um atacante veloz, rápido, dá muita assistência, ele cria muita jogada, né, velho? Aqui, ó, 5 chances criadas, 38 passes decisivos. Ele é um absurdo. Eu lembro quando ele tava no Corinthians, ele tava voando, né? E aí ele foi pro Zenit e lá meio que dá uma escondida, né? Futebol russo é foda. Mas, porra, eu queria, hein? Alô, Cadu Santoro. Alô, Cadu Santoro. Traz o menino aí. Tá jogando também como lateral direito por lá, né? Então, é um bom nome. Acho que seria um bom nome. Mas olha, tem novidade, hein? Será que vai sair? Com propostas, meia do Bahia avalia futuro nos últimos dias de janela. Pois é, meu amigo. Iago Felipe tem proposta na mesa. Tá ele aqui, ó, grande calvo, Iago Felipe. A janela de transferência será fechada na sexta, o que significa que negociações devem ser concretizadas ao longo da semana. No caso do Bahia, o meia Iago Felipe é um dos que atrai o interesse do mercado. Depois de ter sido uma peça utilizada com frequência entre 2023 e até meados de 2024, o meio-campista perdeu espaço com os reforços de 2025 e não foi sequer relacionado nos últimos 3 jogos do Bahia, mesmo com a ausência do Everton Ribeiro contra o Santos. Essa é a entrevista concedida na última semana. O meio-campista já havia confirmado que há propostas na mesa para deixar o Bahia nessa janela de transferências. Abre aspas, tem aparecido algumas coisas e a gente está conversando. Estou com um foco aqui e acredito que o melhor para mim e para minha família está sendo aqui. O Bahia é muito importante, tem muitos jogos pela frente, então acredito que terei oportunidades como já apareceram. Fecha aspas, foi o que disse aí o Iago Felipe, trazendo aí ele próprio, né, a informação de que há propostas na mesa para ele, né? Restando poucos dias para o fim da janela, o meio-campista definirá o seu futuro nos próximos dias, seja para a saída do clube ou permanência para lutar por mais espaço, mais uma vez. São muitos jogos, acredito que cada um está contribuindo para que o melhor aconteça e a gente tem um bom vestiário. Tenho certeza que grandes coisas estão por vir, disse o jogador sobre como projeta o restante do ano do Bahia. Cara, eu acho que é um jogador que, assim, muito obrigado pelos serviços prestados, valeu e tchau. Né? A gente tem que ser bem sincero aqui, é um jogador que não cabe mais no Bahia, né? Jogador muito abaixo, não agrega em nada assim ao elenco, tecnicamente falando, né? Ele deve ser uma boa pessoa, deve interagir ali com a galera, deve ser um cara.
da resenha ali, talvez, ele me passa a vibe de que é da resenha, né? Mas tecnicamente falando, no campo, na bola, é um cara que, enfim, acho que não agrega a nada no elenco hoje. Então, se for, tchau, a revoar e outros idiomas aí. Beleza? Ó, muito obrigado. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito grato a todos vocês que estão aqui no CT do Bahia. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Fui!